Pois é, e o pessoal da esquerda tentando digerir a pesquisa ainda está sem saber muito bem o que está acontecendo. Tá aqui, ó. Pesquisa mostra país dividido e campanha difícil para o Lula em 2026. A gente sabe disso. A campanha vai ser difícil para o Lula, vai ser praticamente impossível para o Lula ganhar esse ano. Ele está perdendo popularidade muito perto da eleição. Já estamos no ano da eleição, já falta poucos meses agora, né? E o pior, mas o que vai levar realmente a essa derrota do Lula não é questão de fake news, né? O Janones está falando não que nós vamos fazer fake news, vamos espalhar fake news para todo mundo, para corroer o Flávio Bolsonaro. E é verdade, eu já expliquei isso para vocês. A esquerda bota muita culpa nas fake news porque é a culpa da própria incompetência. Então inventa essa desculpa das fake news. Fake news é ruído do sistema. Ruído do sistema atrapalha os dois lados, não ajuda ninguém no final das contas. Vai ter fake news dos dois lados, vai ter fake news, vai ter crítica, isso sempre tem. Isso é ruído do sistema, não faz diferença. Por que que o Lula está ferrado? Por que que o Lula vai perder essa eleição? Ele vai perder essa eleição porque ele está cada vez mais preso à esquerda. Esse não é um movimento que começou agora, é um movimento que começou já há algum tempo. Lembra? É aquela visão que eu passei para vocês há algum tempo atrás, que a direita está crescendo no mundo inteiro. A esquerda ficou assustada com isso e para tentar segurar a direita fez o que podia e o que não podia para ganhar a eleição, as últimas eleições, né? Fez isso com o Biden lá nos Estados Unidos, fez isso com o Alberto Fernandes na Argentina para tirar o Macri, fez isso aqui no Brasil com o Lula para tirar o Jair Bolsonaro, uma espécie de última tentativa. Não temos que ganhar o poder de novo, que a gente vai resolver esse negócio de rede social, de fake news, e vamos conseguir voltar, o povo vai voltar a gostar da esquerda, não sei o que lá. O que foi um grande erro deles, porque o que está acontecendo na verdade é que justamente a política da esquerda, a ideia da esquerda está errada. Só que esse pessoal agora fica com a seguinte situação, só a esquerda apoia eles, por isso que o Lula está cada vez mais para a esquerda. É o único lugar em que ele sente apoio no final das contas, e é isso que vai fazer ele perder. Por mais que essas pautas de 6 por 1, não, fim da escala 6 por 1, e não sei o que lá, e sindicato, e isso e aquilo, por mais que essas pautas sejam caras à esquerda, e muita gente goste no final das contas, o pessoal do centro não está preocupado com isso. A verdade é essa, não tem tanta preocupação nessas pautas assim. E com isso o Lula perde o centro. Ele joga ele vai indo cada vez mais para a esquerda e acaba perdendo o centro. E é por isso que ele vai perder a eleição. O vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, mais cedo a gente falou já sobre essa entrevista aqui do cara da Atlas Bloomberg, né? Como é que o pessoal, a gente falou na outra revista, na Carta Capital, mas é a mesma entrevista do mesmo cara aqui, né? E o que ele está falando basicamente é que o país está dividido. Oh, que grande novidade, né? Não tem novidade nenhuma, né? É muito pouco provável uma terceira via ter sucesso e que a questão do Lula, o problema do Lula é que ele está com uma rejeição muito alta e não dá para saber se ele vai conseguir debelar essa rejeição até as eleições, né? E porque, por um lado, você pode imaginar que ele vai tentar distribuir dinheiro, né, ajudar a economia, melhorar as coisas ao longo do ano eleitoral, ele vai certamente fazer isso. Por outro lado, outros escândalos tendem a aparecer aí durante o ano eleitoral, e se tudo isso aparecer, uma coisa pode contrabalançar a outra no final das contas, né? É lógico, a gente já viu que o pessoal da esquerda está apavorado, o Janones já quer começar fazendo fake news e coisa e tal, inventando coisa do Flávio Bolsonaro, e é lógico que vão fazer isso, todo mundo sabe que vão fazer isso, né? Mas como eu já expliquei para vocês, fake news é besteira. É só uma desculpa que a esquerda gosta de usar para dizer porque ela está fracassando, né? Ah, estão fracassando por causa das fake news e não sei o que lá. Isso é besteira, faz zero diferença, é ruído no sistema. Ruído sempre tem, todo sistema tem ruído, né? Ruído existe, mas no final das contas não vai afetar nem para o lado nem para o outro, né? Aí o pessoal está colocando aqui o que realmente causa o problema do Lula, o que realmente leva o Lula a perder essa eleição, que é a questão dele estar mais radical para a esquerda. Em 89 foi a primeira campanha do Lula, né? Foi a primeira eleição depois da redemocratização, e o Lula naquela época era visto como extrema esquerda, né? Era radical comunista de extrema esquerda e coisa e tal. E bom, ele sempre foi, tá? Ele era naquela época, continua sendo hoje, né? O que ele aprendeu nesse meio tempo é que vale a pena mentir, né? Não fala que você é radical, não fala que você vai fazer uma frente ampla. Não, frente ampla. Cartinha da democracia, vamos assinar a cartinha da democracia aqui, ó. Eu que amo tudo quanto é ditador do mundo, que chupa o piroca do Putin, do cara do Irã, do Ayatollah do Irã, que agora não tem mais. Eu que apoio tudo quanto é ditador do mundo, vamos assinar aqui a cartinha da democracia minha aqui, ó. Então esse pessoal essa foi o truque que o Lula aprendeu, né? Fingir que é moderado, fingir que representa uma parcela do centro e coisa e tal.
E esse movimento do Lula em direção à esquerda não começou agora não, tá? Eu tenho acompanhado isso, eu tenho falado sobre isso nos vídeos, né? Começou já em 2024, à medida que ele começava a brigar com o Congresso e ele via que só tinha apoio na esquerda mesmo. A maior parte do Congresso até apoiou o Lula na eleição de 2022, porque, né, o Centrão, você sabe, né, o Centrão é puta, né? Quem tiver com dinheiro, quem tiver com a chave do cofre, o Centrão tá apoiando. Então o pessoal até apoiou o Lula, mas no final das contas, né, é por dinheiro, e aí fica caro demais, não tem apoio de verdade, não tem aquele cara que fala, eu acredito em você. Não, eu tenho aquele cara que fala, olha só, tu me dá isso que eu te dou isso. Isso é o Centrão, né? Essa é a ajuda que o Lula consegue no Congresso. Então, o único lugar que o Lula conseguia apoio mesmo era na esquerda. E você vê nitidamente o Lula se migrando para a esquerda, indo cada vez mais para a esquerda ao longo desses últimos anos, a ponto de trazer o Boulos para o PT. Né? O Boulos é de extrema esquerda, né? Um cara radical mesmo. Né? E parece que é o caminho que o Lula está escolhendo. É o Boulos, é a esquerda radical mesmo. Né? Mas por que isso? Porque é o único lugar que dá apoio para o Lula. E o Lula sabe que no centro ele não consegue, ninguém leva o Lula a sério no centro. Ainda mais porque em 2022 ele prometeu a tal frente ampla, ele falou que não vamos fazer uma frente ampla, um governo de coalizão com o pessoal do centro, da esquerda, não sei o que lá. E no final das contas não entregou nada. No final das contas pendurou a Simone Tebet num lado, botou a Marina Silva do outro e só isso. O resto todo mundo de extrema esquerda no governo dele. Todo mundo de esquerda. Só botou a turmazinha da esquerda dele. Ou seja, ele enganou o pessoal em 2022. Agora, em 2026, querer botar o mesmo truque fica mais difícil, não consegue enganar mais, né? E ainda tem o caso do Alckmin, tá? O Alckmin parece que não vai ser o vice do Lula. O Lula não quer o Alckmin como vice, porque quer que o Alckmin vá para São Paulo para garantir uma vaga no Senado, né? E esse é o problema, porque com o Alckmin foi uma das figuras centrais para essa credibilidade da frente ampla do Lula, né? O Alckmin era inimigo político do Lula. O Lula colocou o Alckmin como vice, né? Foi uma jogada que, eu não tem como negar, foi uma jogada de mestre. Uma boa jogada realmente. Tanto que eu falei na época que Bolsonaro deveria responder com alguma coisa à altura, né? Bolsonaro não, Bolsonaro optou pelo general Braga Neto, que não tem nada contra o general Braga Neto, super gente boa e coisa e tal, mas ficou uma chapa que politicamente não era muito forte, né? A reeleição do Lula fica mais difícil, é o que diz o cara do PSB, né? O PSB tá falando isso porque também ele sabe que vai perder, né? A negociação aqui, o Lula quer dar o vice para o PMDB. O PMDB tem mais votos que o PSB. Então agora, né, agora ele acha que consegue o PMDB, trazendo o PMDB vai conseguir mais votos e coisa e tal. Eu acho que isso realmente vai ser ruim para o Lula no final das contas, né? Agora, com todo esse é o problema do Lula, ele está indo cada vez mais para a esquerda, ele não consegue mais disfarçar o esquerdismo dele. E como eu já falei para vocês, o brasileiro ele é muito conservador, é muito religioso, ele tem essa visão mais à direita. Mas aí então, por que o Planalto ainda acredita em favoritismo do Lula? No entorno do presidente, a avaliação é que a chapa realmente difícil seria Tarcísio Michele. Eles estão tentando, isso aqui é a esquerda tentando colar esse troço, estão querendo semear discórdia entre o Flávio, o Tarcísio, a Michele e coisa e tal, mas a verdade é que não, o Flávio é um ótimo candidato, já está escolhido, vai ser o Flávio mesmo, e aí eles falam que não é problema, porque aqui, ó, mesmo com o crescimento e a consolidação do nome do Flávio, integrantes do governo acreditam que será possível desgastá-lo quando o confronto político começar para valer. E é lógico que eles vão bater muito no Flávio, muita fake news, vai ter muita coisa aí. A gente sabe que eles estão esperando a data em abril, né? 4 de abril é o último dia que o Tarcísio pode se desincompatibilizar do governo de São Paulo para começar a disputa presidencial. Então, se o Tarcísio não desincompatibilizar até dia 4 de abril, aí vai ser o Flávio mesmo, não tem mais alternativa. E aí eles vão começar a bater no Flávio. Pode ter certeza, vão bater muito no Flávio. Ninguém está dizendo que vai ser outra coisa, não. Vão bater muito no Flávio, vão tentar um monte de coisa aí. Só que eles estão enganando, estão errando numa coisa, tá? Lembra lá em 2018 aqui, ó? Isso aqui é uma entrevista que foi feita com Tomás Fávaro, que é um especialista político, não sei o que lá, falando que não, Bolsonaro não vai muito longe, não. Bolsonaro vai desgastar na corrida. Quando começar as corridas eleitorais, o Jair Bolsonaro não vai dar em nada. 2018, essa era a visão do pessoal, tá? Aqui, ó, esse aqui, ó. Julho de 2018. Não, o Bolsonaro não tem substância. O Bolsonaro vai ser igual o Russomano, que começa toda a campanha, começa lá na frente. Aí, à medida que vai passando o tempo, ele não consegue sustentar aquela coisa, acaba caindo muito e acaba não ganhando nada. Bolsonaro não vai dar em nada, coisa e tal. Essa era a visão que o pessoal tinha. E eu bater muito no Bolsonaro, porque o Bolsonaro fala coisas muito absurdas e não sei o que lá.
E no final das contas, até no final das contas, eles disseram que não, que o Bolsonaro só ganhou em 2018 por causa do atentado, que ele sofreu o atentado, e aí eles não conseguiram colar nele a pecha de malvadão e não sei o que lá, o que é mentira, né? O atentado, eles fizeram o atentado porque sabiam que não estavam conseguindo conter o Bolsonaro, né? E eu tô para te dizer que o Flávio Bolsonaro vai seguir o mesmo caminho aqui que o Jair Bolsonaro. Vai ter muita porrada nele, vai ter muita crítica, vão arrumar um monte de coisa contra o Bolsonaro, contra o Flávio Bolsonaro agora em 2026. Ah, pode ter certeza. O Janones vai ficar fazendo fake news o tempo todo.